Professor Dionísio da Silva, como é que o senhor está abrindo a coluna de hoje? Termos idiotas em latim. Isso é o quê? É um professor desses de... Eu tenho visto cada vez mais os professores para atrair a atenção dos alunos, tentar dar uma leveza para a sala de aula. Eles estão, às vezes, cantando, fazendo rimas, então, inventando para conseguir trazer o aluno para o assunto, né, para a aula, para dentro da aula, o interesse dele. Isso você pegou de uma aula como essa? Bom dia. Bom dia, querido Rodolfo. Bom dia, Maíra. Eu vou fazer que nem a Maíra, viu, Rodolfo? Vem em mim que eu tô facinho. Não, a Laura. Mim, né? Ela é a Laura. A Laura é a madrinha. A Laura é a madrinha, a Maíra é ex-madrinha. A Laura roubou a vaga dela. Então, é verdade, Rodolfo. Os professores se esforçam ao máximo, inventam, quase fazem piruetas nos cursinhos para que os alunos aprendam, não é? E o que era esse? Esse aí é uma dupla que é muito divertida, que eu encontrei no YouTube. Eles debocham, assim, dos cursos. Como é que podia fazer um curso agradável? Por exemplo, química, física. E eu achei interessante que eles pegaram o professor de Direito, o curso de Direito, na verdade, pegaram o curso de Direito como tema nesse trechinho, porque você pode ser idiota em latim, em português, em grego, no que você quiser, não é uma exclusividade da língua portuguesa, não é? E eu peguei esses termos porque no Brasil hoje existem pessoas disfarçando a sua ignorância com neologismos do inglês. Eles não dominam bem o português e vêm com palavras em inglês. É evidente que quem não domina nem sequer a língua nativa, como é que ele está dominando aquela língua? Ele está usando como estepe. E outros, no direito sobretudo, enchem de citações latinas, cujo significado às vezes desconhecem, e não é porque nem todo mundo conhece latim ou porque chamam o latim de uma língua morta, é que ela pode ser tratada assim. Eu tenho um exemplo bem claro aí, né? A expressão de cujos, que designa o defunto, eu colhi numa revista de direito que um advogado estava falando do defunto, de cujos, e para falar dos filhos do defunto, dos órfãos, tem também os decujinhos, senhor. Mentira! Juiz, decujinhos, está documentado. E habeas corpus, por exemplo, que a gente tem usado desde o mensalão, então é uma palavra que a gente tem usado cada vez mais, assim, né? Passou a ser uma palavra que mesmo... Coringa, né? Mesmo em latim a gente usa no nosso linguajar cotidiano, né? Então, são expressões latinas, são invocadas com frequência, não apenas no direito, mas em várias situações. Eu fico inconformado quando dizem que o latim é uma língua morta, não é? Língua morta é um português escrito, como está aí demonstrando a prova do Enem, né? Tantos zeros, meio milhão de zeros. Meio milhão de zeros, cara, 520 mil. Essa é a língua morta. Agora, professor, o que quer dizer habeas corpus? O que quer dizer mesmo, assim, exatamente, ao pé da palavra? Ao pé da palavra quer dizer que tenhas o corpo. É o verbo habere, que é ter, e corpus, que é corpo. Então, que tenhas o corpo. Essa expressão latina estava lá na Magna Carta inglesa do século XIII. Essa Magna Carta inglesa, como se sabe, a Inglaterra não tem Constituição, é de 1215, ela tem um conjunto de usos e costumes, normas, e ela foi muito usada, essa expressão, durante 4 séculos, né? Durante a Idade Média inteira, a Magna Carta foi que valeu, e em 1679 passaram a usar habeas corpus, consolidando em várias outras línguas, e hoje designa uma garantia constitucional que, se você sofre qualquer tipo de coação ou violência da parte da autoridade, vamos supor que alguém chega e diz, não,
O Rodolfo estava reclamando que o Oceano Atlântico não tinha ondas hoje pela manhã na Barra da Tijuca. Ele quer denegrir o nosso país ou o bairro e prende. Daí o advogado vai lá e te solta, porque ele não tem o direito de fazer isso por você expressar uma opinião sobre o Oceano Atlântico. Aliás, eu ia de testemunha porque eu estava caminhando por ali e vi também isso. É verdade, né? Fraquinho o mar, uma beleza, uma calmaria. Professor, modus operandi com DI no final também é latim? É latim. Eu selecionei, Rodolfo, algumas das mais usadas que eu colhi assim, pesquisei nos arrazoados jurídicos, né? Eles usam muito habeas corpus, claro, porque essa é absolutamente indispensável. O de cujus também é muito usado, que é o defunto. O de cujus quer dizer do qual. Então, estão falando do qual, do defunto. Então, esse defunto, em vez de dizer defuntos toda hora, o latim criou de cujus, que é dito também de cuius, porque o J em latim pode ser pronunciado I. Depois tem esse que você disse, modus operandi, que eu não coloquei, você pegou, é o modo de fazer, é do verbo operar, é o modo de fazer. Como é que se faz isso? O modus operandi de tal coisa é assim. Tem também esse muito usado, meu editor, o Carlos Augusto Lacerda, usa muito esse pacta sunt servanda, que são os pactos devem ser cumpridos, os pactos no sentido de contratos. Ah, entendi, eu nunca tinha ouvido. Então é pacta sunt servanda? Isso. Você tem uma boa dicção aí, caprichando no latim, né? Sunt, esse T final é mudo. O português, o brasileiro, o falante brasileiro, tem uma dificuldade de fazer a consoante muda no final, porque em geral nós não temos essa pronúncia, né? Mas é sunt, são em português, é verdade. Rodolfo, me permita fazer uma homenagem aqui a dois jovens. Óbvio. Eu sou professor há décadas e insisto que em vez de a gente ensinar regras da gramática, a gente deve fazer os alunos lerem e depois ir para a gramática. A gramática deve ser sempre a posteriori, ou a outra expressão latina, a posteriori. A posteriori, depois. E não a priori, antes, não é? Já deu logo a posteriori. Fazê-los com que leiam primeiro. Faço isso há 40 anos, sempre com sucesso de crítica e público, onde quer que ensine a língua portuguesa. Consigo que os alunos gostem de ler. Os que não gostam, lógico, e não leem, não aprendem. E os dois, entre os primeiros lugares que tiraram 1000 pontos na redação, estão os estudantes aqui, o Carlos Eduardo Lopes Marciano, de 19 anos. Não sei se já prestou alguma charge, né? Só o Marciano tirou 10 em português, né? Boa! Se não tem, já deu uma bela ideia para chargistas aí no Brasil. Maravilhoso. E a outra é uma menina, ele tem 19 anos, e a outra é uma menina, Maria Eduarda de Aquino Correia Ilha, de apenas 18 anos. Eles fizeram 1000 pontos, quer dizer, meio milhão tiraram 0, todo mundo ficou insistindo no meio milhão que tirou 0, e os dois que tiraram 1000... Deixaram de valorizar os dois que tiraram 1000. O Carlos Eduardo Marciano, por exemplo, disse que adora ler, sobretudo Jorge Amado. Olha que maravilha, hein? Que bacana. E a outra de 18 anos arrebentou na redação. Que bom. Tomara que sirvam de exemplo para os outros 500 e tanto que tiraram 0, que possam, sei lá, aprender para o próximo ano, para o próximo Enem. Mas tem tantos... diga, perdão, Schneider. O menino, o Carlos Eduardo Marciano, acreditou o seu sucesso a uma boa professora de redação, chamada Marilene Tinoco. Olha aí, que legal. E é verdade, né, professor? A gente sabe quem foi aluno, enfim, quem ainda é aluno, né? A gente sabe que essa relação professor e aluno, muitas vezes elas dão nisso como resultado, né? A gente lembra do professor que nos marcou. Esse professor ele influencia com certeza o caminho que a gente vai tomar de decisão para a nossa vida em termos profissionais e acaba provocando esse tipo de coisa, né? Apaixonando muitas vezes o aluno por algum tema específico, por alguma matéria específica, disciplina, e
ele acaba se dedicando e se tornando um belíssimo aluno com notas como essa, né? 1000 pontos numa redação, como fez esse aluno. O senhor colocou aqui expressões em latim, uma outra que o senhor colocou eu conheço, essa onus probandi, que é aquela coisa de, tem que ter obrigação de provar. Então você tem que ir lá e provar o que você está falando, né? É verdade, o verbo probare, que mudou a consoante de B de burro para V de falo, deu provar em português, mas era probare em latim, então onus probandi. Onus quer dizer obrigação. Então, quem acusa tem o onus probandi, tem a obrigação de provar. Aquelas pessoas que prenderam hoje de madrugada no Galeão, ontem, não sei. Ontem. O Nestor Cerveró, ontem, né? Foi ontem. O Nestor Cerveró agora tem que provar que ele estava de más intenções ao declarar um apartamento em Ipanema por 260 mil. Queria comprá-lo, viu, Rodolfo? Você não quer comprar um apartamento por 60 mil? Ipanema, 3 dormitórios? Ele transferiu só 500 mil para a filha dele de uma previdência que ele tinha. Coisa boba. Agora, eu estava vendo umas que o senhor não colocou, mas que são também muito usadas. Por exemplo, a Maíra ia falar uma aqui, mas eu ia falar carpe diem, né? Carpe diem, é verdade. Que aproveite o dia. Aproveite o dia, não é, professor? Foi título de um filme, ou então foi muito usado num filme. Foi na Sociedade dos Poetas Mortos, né? Eles tinham bem lembrado. Essa expressão que era como se fosse da sociedade deles, era a expressão que guiava a sociedade, né? Eu me lembrei, o ouvinte Murilo Maciel, na verdade, lembrou de uma que é muito usada, mas que foi meio que desviada, que é quiproquo. Quiproquó, famoso quiproquó. E também na porta do cemitério, né? Reverterium ad locum tuum. Não sei se eu falei certo. Revertere, porque... É verdade. Vamos começar pela do cemitério, então. Revertere ad locum tuum, ou então revertere ad locum suum, algumas vezes está com pronome diferente, ou tuum ou sum, voltar para o teu lugar. E como o verbo é usado no infinitivo, também pode ser no imperativo, né? Volte para o seu lugar. Então, esse está nos cemitérios. Às vezes aparece acho que o Pedro Bial fez um filme em que tem essa revertere ad locum sum e tem nós que aqui estamos por vós esperamos. Que nem ameaçador, né? Essa é boa. Essa Qual é a mais... outra, Mayra? Quiprocó. O quiprocó era uma expressão muito usada pelos boticários, pelos farmacêuticos medievais, que na verdade quer dizer este por aquele, quiprocó. Não havendo a substância recomendada pelo barbeiro, que o barbeiro era o médico, né? No começo da medicina. Talvez por isso façam tantas barbeiragens ainda, os maus médicos, né? Afinal, começou numa barbearia, daí veio a sangria desatada, né? Cortavam o sujeito, não conseguiu estancar o sangue, porque aquele pano não fixava direito, dava a sangria desatada. Bom, mas daí ele não tinha um remédio... Aquele que era indicado, ele dava outro similar, quiprocó, um pelo outro. Agora, professor, deixa eu ir agora nos ouvintes aqui. O Paulo Fittipaldi pergunta da expressão em latim, o que quer dizer? Audaces fortuna juva, ou juvat. Juvat. É que a sorte ajuda os audazes. Olha. Mas como não terminei o carpe diem, né? Que a Maria pediu, aí vamos cumprir este primeiro, aproveite o dia. Essa recomendação é um verso de um poeta latino e aparece então nesse filme Sociedade dos Poetas Mortos. De quem é mesmo, Maíra? Eu não sei de quem é, eu sei que fez muito sucesso, né, esse filme. Ela vai pesquisar aqui no Google quem fez o filme. Na verdade, a recomendação não pode ser literal, assim, aproveita o dia. Literal é carpe diem, aproveita o dia. O Horácio, quando colocou isso, o poeta latino Horácio, quando colocou isso nas suas odes, ele, na verdade, deu com o sentido de que era para aproveitar o instante fugaz, mesmo que fosse, assim, um momento... fugaz mesmo, que você até não deu importância, porque foi muito rápido.
Então ele recomendou que aproveitasse esse momento. O filme Sociedade dos Poetas Mortos, eu acho que é do Peter Weir, não é? Isso, exatamente, Peter Weir. Alemão, não é? Exatamente. Ele foi com Robin Williams, né? Isso, saudoso. que suicidou-se o ano passado, não foi? Foi. Aliás, eu acho que ele foi, segundo pesquisas nas redes sociais, eu acho que ele foi o nome mais citado no ano passado em redes sociais. Enfim, claro, depois, infelizmente, da morte dele. O Sérgio de Azevedo Jesus pede uma gentileza de perguntar ao professor Dionísio se está correto ou não dizer: vou na casa de Sérgio ou vou na casa do Sérgio? Olha, ou tanto faz? E o do, não tanto faz, não. No Nordeste se usa mais o de. No Nordeste e em Niterói também. Niterói lá do também? outro lado também, não. Niterói se usa muito no interior, em Campos. Minha família só fala assim, vou lá na casa de fulano, aí eu tava na casa de Maria. É só assim. Pois é, porque na língua culta, o usual é o seguinte: se você diz na casa do Sérgio, é um Sérgio conhecido, que é o seu Sérgio, o seu amigo Sérgio. É uma pessoa específica. Específica, porque o é o artigo definido, né? Então deu a contração da preposição de com o artigo masculino o, do, é um Sérgio determinado. Sim. Se você diz vou à casa de Sérgio, é um Sérgio que foi citado em algum lugar, Sérgio Mascarenhas, Sérgio da Silva, num processo, numa reportagem. Você vai à casa de quem você não conhece, que se chama Sérgio. É indefinido. Agora, não posso perder, viu, Rodolfo, que aproveite o dia em alemão Benutzen den Tag. Putz, meu Deus do céu. Benutzen den Tag, aproveite o dia. Boa. Ou então, Benutzen das Heute. Grila, deixa pra lá. Professor, de onde surgiu a frase feliz aniversário? Porque o Jefferson Cantarino tá fazendo aniversário hoje. Um abraço pra ele, parabéns. Ele pediu pra ver se a gente explicava, se não hoje, num próximo programa, de onde que surgiu a frase feliz aniversário. Olha, é de herança latina, porque os romanos, que tinham muitos deuses, achavam que a cada nascimento tinha um Deus que vinha te acompanhar a vida inteira, não é? Então, mesmo quando o ano ainda não tinha 12 meses, você já tinha festas de aniversário, porque o ano era de 10 meses, você nasceu num daqueles dias, não é? Que se contava. Então, o feliz, que veio do latim Félix, é muito antigo, é nome de pessoa. Quero mandar um abraço para o Félix da Lexicon, que cuida muito do meu livro De Onde Vêm as Palavras, que chama Félix. É feliz. Nas ruínas de Pompeia acharam um vaso muito bonitinho, um pedaço, mas com a inscrição Félix Fechet. Quer dizer, foi Félix quem fez, né? Félix Fechet. O cara chamava Félix e deixou ali o nome. E o aniversário versar é dar uma volta no ano. Aniversário, deu uma volta no ano. Olha aí, rapaz, então tá bom. Veio daí. Sensacional. O ouvinte tá lembrando de outra expressão aqui, sine qua non também, que a gente usa bastante, né? Nossa, como se usa, né, Maíra? Condição sine qua non, é verdade. E é latim também, isso. Professor? Latim, querido, latim. Essa é literal. Sem a qual não. Isto é, condição indispensável. O latim é muito presumido, né? Porque ele não tem artigo. É verdade. Agora, você separou pra gente falar sobre cavalo na nossa coluna de hoje, né? Expressões, frases, provérbios, enfim, que de alguma forma tem relação com o cavalo. Por quê? E quais são, aliás? Rodolfo, queria pedir pro pessoal do som que desse uma olhada aí, porque eu tô com um retorno bárbaro no meu ouvido, vou terminar o programa surdo. Sai tudo duplo aqui, tá parecendo bêbado pelo ouvido, porque eu ouço 2 vezes você, 2 vezes a Maíra, 2 vezes a mim. É pra ter certeza que você vai estar ouvindo a gente mesmo. Não, vamos tentar ver isso aqui, pode deixar. Tá bom, querido. Obrigado. Olha, o cavalo eu coloquei nos provérbios, Rodolfo, porque ele é uma palavra muito curiosa na língua portuguesa e ele está presente em numerosos provérbios. E ele foi muito importante ao longo do Brasil. Inclusive, há um livro muito bonito chamado
o cavalo na formação do Brasil. Mas é curioso, né? Porque o feminino de cavalo, por exemplo, devia ser cavala, mas é égua. Então você tem o latim cavalo, cabalos com B. Cabalos deu cavalo em português, como lá no probare deu provar. Mas quando foram fazer o feminino, pegaram o feminino de ecos, que é cavalo também em latim, no latim clássico, e deu égua no português. Por que então esse cabalos veio dar cavalo em português e o feminino manteve o latim clássico ecos? E ao mesmo tempo, onde se corre com o cavalo é hipódromo, daí é hippos, que é cavalo em grego. Olha aí. Não é? Hipódromo. É não verdade, hipódromo. E o sujeito que come carne de cavalo é hipófago. O sujeito que adivinha o futuro pelo relinchar do cavalo, então, faz hipomancia, porque era uma das formas de adivinhações do futuro. O meu filho Guilherme já sabe o que é cavalo. Hipopótamo. Hipopótamo, que é o cavalo do rio. Olha aí, viu? Rapaz, eu não sabia que hipopótamo tinha a ver com isso. Cavalo do rio, da água, enfim. Não tinha a menor então ideia. Ele está muito... Não, Rodolfo, dá uma olhadinha. Quantas vezes a gente não diz... Pode tirar o cavalinho da chuva. É verdade. Não é para sair de um assunto. Isso aí não dá pé, né? É cavalo de pau para carro. Cavalo de pau com o carro. Você está andando e inverte o curso, puxando o freio. Dá uma certa velocidade, puxa o freio de mão, inverte o caminho. É o cavalo de pau. Como se você estivesse montado num cavalo de pau, e é fácil fazer essa manobra, né? E cavalo de batalha? Cavalo de batalha é aquele assunto que você sempre volta e ao qual você sempre volta e faz sempre dele um cavalo de batalha. Quer dizer, vai haver uma batalha, você pega um cavalo porque ele é bom naquela arte militar. E cavalo de Troia? O cavalo de Troia é de uma história famosa, né? Se pega o cavalo de pau, enche de soldados e deixa lá, né? Com um presente de grego para vencer os pobres de grego inimigos. também, né? E é presente de grego, exatamente. E tem o cavalo de santo, né? E o cavalo de santo também, é verdade. Como é que veio isso? De onde surgiu? O cavalo de santo ele serve de montaria, de transporte para o santo africano, que incorpora e passa a fazer as predições dele, não é? E as expressões. O cavalo de santo é isso. Interessante que não tem égua de santo, mesmo sendo uma menina que sirva de cavalo de santo, é cavalo de santo. Cavalo de santo de qualquer maneira, é sempre cavalo de santo que acaba incorporando deuses africanos, então. Quantos cavalos tem o motor do seu carro, Maíra? Não faço a menor ideia. Pois é, mas é medido por cavalos, né, Deve ter Rodolfo? mais de 3, assim. Aquela que tem noção do real do carro. Quantos tem? O professor tem 16 cavalos? Não, tem... Nossa, é difícil um carrinho, mesmo 1.0, que não tenha 70 cavalos de força, 80 cavalos. Você viu? O da Maíra, então... O meu tem cavalo marinho. O da Maíra, então, deve ter uns 300 cavalos, entendeu? O maior carrão, tá bem de vida pra caramba. 1.0. Agora, como é que os cavalos surgiram no Brasil, professor? Eles foram trazidos como? De que forma? Por quem? Ou já estavam? Os índios... Bom, Rodolfo, não posso perder a oportunidade que do modo como os motoristas dirigem, a gente não sabe quantos cavalos tem o motor, mas quem está no volante a gente sabe que é um burro, né? É impressionante. O animal que está no volante a gente sabe logo, né? Não precisa saber o do carro, mas quem está no volante a gente já rapidinho a gente já sabe qual é o tipo de animal, né? Agora a gente está falando de cavalo aqui, os ouvintes estão bombando aqui no WhatsApp, todo mundo, cavalo dado não se olha os dentes, cavalo dado não se olha os dentes. Da onde que porque vem, a idade do cavalo é medida pela dentição dele. Quando ele vai ficando velho, ele vai perdendo os dentes. Inclusive, o cavalo morre de velhice e uma das causas é que ele não pode mais comer, né? Fica sem dente. Mas vamos lá, professor, de onde vêm os cavalos, exatamente?
Como vieram? Então, Rodolfo, os índios não conheciam o cavalo. Eles se assustaram muito com vários animais que os portugueses trouxeram, mas os que mais os assustou, entre os que mais os assustaram estão o cavalo e a galinha, porque eles desconheciam a galinha e desconheciam o cavalo. Então, o cavalo entrou para nós no século XVI, aqui na parte portuguesa do Brasil, por São Paulo, Pernambuco e Bahia, e na parte espanhola, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, né, eles vieram pelo Uruguai e pela Argentina, então trazidos pelos espanhóis. Porque, como se sabe, o Rio Grande do Sul foi espanhol até o século XVIII, né? É verdade. E aí por lá, então, entraram os cavalos vindos pelas mãos dos espanhóis, mas os cavalos vindos pelos portugueses entraram pelo Nordeste, né, Pernambuco, Bahia, ou então por São Paulo. Não aqui pelo Rio. O Martim Afonso de Souza trouxe para São Vicente, São Paulo, os cavalos. Agora imagina, Rodolfo, trazer cavalo de Portugal aqui de navio sem motor adentro, né? Rapaz, imagina só agora, sem os cavalos, família portuguesa, né, depois que veio para cá, não teria condição de deslocamento para algumas áreas, até mesmo conseguir chegar a Petrópolis, onde acabou se tornando cidade imperial na época do verão, etc, né, levar tudo para lá, né? Seria que ser tudo bem que eles colocariam os escravos para arrastar tudo, mas seria mais demorado e coitados deles, né? É verdade. Rodolfo, só um parênteses outro. Estou lembrando que ontem eu peguei um taxista, ele me reconheceu pela voz, disse, você é aquele professor que faz aquele programa delicioso, sem papas na língua, fiquei muito orgulhoso. É o Martins. Um abraço pro Martim. Professor, para finalizar, o Alencar Pereira Gomes pergunta, persona non grata também, outra expressão latim. Etc, tem ouvinte lembrando aqui também. É outra expressão do latim muito usada, né? Que legal, né? Os ouvintes percebendo que o latim não é uma língua morta, né? Eles mesmos usam todos os dias para contrariar esses professores que dizem que o latim é uma língua morta, ensinam português assim, depois se admiram muito que os alunos tirem 0 nas redações, não ensinam nada. Verdade. Ensinam muito mal, né? Tanto que os que ensinam bem tá aí, o Marciano agradecido, não é? Carlos Eduardo Lopes Marciano, agradecido. A dona Marilene Tinoco, que ensinou direitinho, né? Boa. É isso mesmo. Mas acontece o seguinte, então, etc. quer dizer e outras coisas. Por isso, não pode ter vírgula antes de etc. Porque está dizendo e outras coisas. Eu sempre boto etc. e boto 3 pontos depois, 3 pontinhos. Precisa ou não precisa? Tipo, etc. pode ser um ponto depois e toca a vida. Não é errado, Rodolfo, porque quer dizer outras coisas e a reticência reforça essa informação. Isso. As duas formas estão corretas. Mas tem que ter ponto no etc. quando termina, porque ela é uma expressão que entrou nas abreviaturas já aceitas e consolidadas na língua portuguesa, né? ETC. Etc. Que bom. O outro que perguntaram, qual foi, Maísa? Foi o que o Rodolfo falou, persona non grata. Sim. Persona non grata quer dizer literalmente pessoa não agradável. Melhor que ela se escafeda da presença da gente. Persona non grata. Persona, em latim, quer dizer máscara. E foi esse o conceito que os psicólogos trouxeram quando dizem assim, nós temos a pessoa jurídica, que pode ser só um CNPJ, não tem rosto, né? Mas tem um rosto, né? A cada vez que alguma dessas empresas aéreas me apronta, eu digo, vocês têm um rosto, a empresa tem um rosto. O rosto da empresa é do funcionário que está me atendendo, não se desculpe. É verdade. Fique aqui porque você está representando a sua cara é a fulana, é a empresa tal. Persona jurídica. Daí a pessoa física, né? E depois tem você, naturalmente, Rodolfo, pai com o filhinho no colo, é uma pessoa, no trabalho é outra, falando com o Dionísio é outra. Ele é muito caprichoso comigo, viu, Maíra? Professor, você sempre nunca vai ser uma persona não grata aqui na Band News, você é uma pessoa gratíssima, grata até demais, entendeu? A gente fica nessa conversa, se bobear, fica a vida toda, recebemos um monte de dúvidas aqui. Agora, antes que o Rodolfo me mate, só uma última pergunta. A gente ouve algumas pessoas falando assim, pessoa humana. Tá certo falar isso, professor?
está, né, depende do contexto. Sempre depende do contexto. O certo ou o errado, nesses casos, depende do contexto. Se for humana como adjetivo, né? E também se você não está falando, por exemplo, as pessoas da Santíssima Trindade não são humanas, né? São pessoas. Nesse sentido, por isso que depende do contexto. Eu adoro falar para vocês, né? Vocês me paparicam, me tratam bem, é tudo confete antes do carnaval. Não interessa o mês, a Band me enche de confete aqui. Mas é com propriedade, entendeu? É porque merece. Professor, semana que vem você já vai ter o prazer de voltar a conversar com o nosso Boechat, que está de volta na segunda-feira. A gente estará aqui, obviamente, também. E esperamos ansiosamente a semana que vem. Um beijo para você e um excelente fim de semana. Liga o ventilador, o ar-condicionado, para você que é um cara sulista, entendeu? Um cara acostumado com aquele clima, sabe, do Rio Grande do Sul, estava recentemente em Santa Catarina, deve estar sofrendo mais do que a gente. Fique fresco aí, entendeu? Num ambiente maravilhoso pra gente não perder os seus neurônios fritados nesse calor insuportável do Rio de Janeiro. Querido Rodolfo, por eu torcer para o Internacional, você me vincula sempre ao Rio Grande do Sul. Eu sou catarinense, nós temos o mérito de ser o único estado do Brasil que separa o Rio Grande do Sul de vocês, rapaz. Agora que tem 4 times de Santa Catarina na primeira divisão, você precisa escolher um time de Santa Catarina, que aí sim eu vou te reconhecer como um catarinense em primeiro lugar. Já escolhi, Rodolfo. Vou torcer para o Avaí, porque meu amigo cronista, aliás, é um grande cronista, o Sérgio da Costa Ramos, diz: Dionísio, os catarinenses não se conformam. Você, glória do Estado Natal, torce para o Internacional, que vergonha. Se ainda fosse para o Fluminense. É isso, eu concordo inteiramente. Assina embaixo. Um abraço para ele e agora para você. Abraço, professor. Bom fim de semana. Obrigado. Um abração, querido. Beijo, Maíra. Tchau, tchau. Manda o meu áudio, hein, Maíra? Vou mandar. Tchau.